Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Danilo Fontes. Estou gravando aqui uma aula, para a disciplina de tecnologia farmacêutica. Então, mais especificamente, essa aula será de formas farmacêuticas semissólidas, né? Então, essa é a forma adotada aí pela nossa instituição, né, a Univisa, para que as disciplinas elas continuem nesse período aí de afastamento devido ao coronavírus, né? Então, essa aula vai estar postada no Google Classroom, né, na pasta de tecnologia farmacêutica. Então, todos podem ter acesso tanto a essa aula que vai estar no YouTube e lá no Google Classroom, como também aos materiais que vão estar postados lá na sala de aula. Espero que esteja todo mundo bem diante dessa pandemia e espero também que em breve, né, a gente possa se encontrar, né, quanto antes, que a gente consiga controlar de fato esse vírus, né, que a sociedade se una, né, em prol dessa, dessa frente, né, que está sendo feita para tentar conter a disseminação e que a gente obtenha sucesso e o quanto antes volte às atividades normais. Tá ok? Então vamos nessa. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu colocar o slide. Pronto. Tecnologia de obtenção de formas farmacêuticas semissólidas. Então, vamos dar um início aqui, né? As formas farmacêuticas semissólidas, né, mais clássicas, que nós encontramos e também produzimos, né, na área farmacêutica, são as pomadas, as pastas, os cremes e os géis. Uma coisa muito incomum que tem entre essas formulações é a sua capacidade de adesão à superfície de aplicação. Ou seja, essas formulações semissólidas, né, pomadas, pastas, cremes, géis, normalmente elas são aplicadas na pele, né, ou em alguma mucosa. E normalmente uma das características mais importantes é ela ter essa capacidade de adesão. Então, por que ela deve ter essa capacidade de adesão? Porque é o seguinte, quando você aplica um material desse na pele, né, um medicamento desse na pele, por exemplo, o material fica predisponível a ser retirado por fricção com a roupa, a ser retirado devido à sudorese, né, da pele. Então, ou seja, se for numa mucosa, por exemplo, né, uma mucosa bucal, uma mucosa vaginal, tem a umidade do local que tendencia com que essa base ela consiga ficar mais fluida, né, ou poder ser removida, né, de uma forma até mecânica. Uma diferença, né, dessas pomadas, pastas, cremes e géis, né, semissólidos que são aplicados à pele e os que são aplicados na mucosa é porque os da mucosa, como o ambiente ele é muito úmido, então o que é que acontece? Normalmente existe um recipiente mucoadesivo, ou seja, o próprio nome já diz, né? Ele se adere à mucosa. Então, se vocês lembrarem, né, do Oncilon, né, aquele triancinolona que normalmente é utilizado para aftas, quem já utilizou sabe como é que é, né? Você tem uma pomada que você coloca na boca, em cima da afta, e o que é que acontece? Ela já vem gelificada, né? Que é um gel, mas ela tem um componente mucoadesivo. E esse componente, ele de fato cola, né, na mucosa e faz com que aquele medicamento haja por mais tempo sem ser removido pelo movimento da boca, né, no caso da fala, da língua e também pela umidade contida na nossa boca. Então, ou seja, isso é uma característica importante. Se o medicamento não tem a capacidade de ficar aderido à superfície, ele vai ser facilmente removido e o seu poder de ação vai ser reduzido. Então, na pele, as principais vias de penetração, elas são a região folicular, os ductos sudoríparos e o extrato córneo. Então, ou seja, a região folicular, deixa eu mostrar aqui uma projeção, seria essa região aqui, ó, do folículo piloso. Então, ou seja, existe um poro aqui por onde sai o folículo, né? E esse poro aí é um poro por onde os fármacos que são aplicados à pele, né, através de formulações semissólidas, eles podem utilizar para poder penetrar, né, e chegar na derme, chegar na epiderme, na hipoderme, ou chegar, inclusive, nos vasos sanguíneos.
Um outro caminho para o fármaco poder ser absorvido pela pele é através dos ductos sudoríparos. Olha um aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Aqui tem uma glândula sudorípara. E esse aqui é um ducto sudoríparo. Então, esse ducto aqui, né, também é uma via de entrada de fármacos através da pele. Né? E uma terceira forma dos fármacos adentrarem a pele é através do extrato córneo. Então, o extrato córneo é essa camada superior mais externa aqui da pele. Ou seja, normalmente ela é composta de células que já estão em descamação, células mortas, né? Normalmente, quando você faz uma esfoliação de pele, você retira o extrato córneo. Então, são células que estão ali, né, já mortas, mas de certa forma ela tem uma propriedade muito importante no nosso corpo, né? Uma propriedade de proteção, né? Então, primeiramente, essa junção de células mortas, ela forma uma barreira protetora que, de certa forma, impede a entrada de micro-organismos facilmente no nosso corpo e também ela impede, né, que o nosso corpo ele desidrate facilmente. Então, ou seja, essa camada de células mortas, na verdade, né, se a gente lembrar da composição das células, as células ela tem na sua superfície uma bicamada lipídica, né, uma bicamada fosfolipídica. E essa bicamada, né, que é formada basicamente de substâncias gordurosas, de óleos, o que é que acontece? Ela fica também, né, retida aí nesse extrato córneo. Então, esse extrato córneo, ele é uma camada protetora e ela é extremamente lipofílica. Então, ou seja, isso é muito importante vocês assimilarem. Como ela é lipofílica, o que é que acontece? Os fármacos, para penetrar através da membrana intacta, né, do extrato córneo, eles têm que ter, né, uma lipofilia alta, né? Um coeficiente de partição óleo em água alto, ou seja, eles têm que ter afinidade com a fase oleosa, porque eles conseguem encostar na membrana do extrato córneo, atravessar essa membrana facilmente, porque eles têm afinidade, e chegar aí, né, na epiderme, na derme, na hipoderme e seguir. Né? Pode entrar para a artéria e chegar até a corrente sanguínea, se for o caso. Né? Então, nesse caso aqui, ó, só lembrando, nem todos os medicamentos que são aplicados à pele, eles chegam à corrente sanguínea, eles chegam à via sistêmica. Então, ou seja, é importante ressaltar isso, né? Porque nem todos os fármacos ele tem essa capacidade de penetrabilidade. Existem fármacos que têm um caráter hidrofílico, né? Ele tem muita afinidade com a água, que ele não consegue ultrapassar facilmente as membranas naturais da pele, porque elas são formadas por células e essas células normalmente elas têm essa bicamada lipídica que só permitem que fármacos atravessem ela quando eles têm também essa afinidade com o óleo, né? Então, fármacos que são hidrofílicos, né, têm caráter hidrofílicos, eles têm dificuldade de chegar a profundidades muito é, grandes da pele ou também de chegar a corrente sanguínea quando aplicado sobre a pele. Então, nesse caso aqui, né, quando você tem um fármaco que é muito hidrofílico, eles agem, né, nessa camada aqui mais exterior, normalmente. Eles não chegam a adentrar tanto, né, a pele. Então, às vezes, você tem uma pancada, né, utiliza um medicamento que é para aliviar a dor local ali, ou aliviar o hematoma. Então, normalmente, são medicamentos que não precisam agir a nível sistêmico, né? Não precisa chegar à corrente sanguínea para poder exercer o seu papel. Então, pode ser medicamentos que tenham essa capacidade aí, né? essa característica de ser medicamentos que têm um coeficiente de partição óleo em água baixo, que são hidrofílicos. Entretanto, existem diversos medicamentos que conseguem ultrapassar essa barreira da pele e chegar a níveis satisfatórios à corrente sanguínea. Ou seja, a gente pode lembrar aí de tratamentos como, por exemplo, com nicotina, né, que fumantes fazem. O que é que acontece? Existe um dispositivo transdérmico que é colado à pele da pessoa. Esse dispositivo ele libera a nicotina, né, à medida que o tempo passa. Normalmente a pessoa aplica um selo daquele por dia. Então, ou seja, ele passa o dia inteiro
liberando aos poucos a nicotina. E essa nicotina chega em quantidades satisfatórias à corrente sanguínea, à circulação sistêmica. Então, de cara você já sabe, né? Se isso acontece, é porque a nicotina ela tem uma capacidade, né, de lipofilia muito grande. Ela consegue atravessar facilmente essa barreira aí das células. Então, a gente pode pegar também exemplos de hormônios. Existem alguns hormônios que são utilizados, né, via transdérmica, hormônios estrógenos femininos, né, que também conseguem chegar satisfatoriamente ao sistema circulatório, né, em concentrações tão quanto fossem administradas via oral. Então, ou seja, normalmente essas moléculas, elas também possuem um grau de lipofilia muito alto, né? Então, vamos aí adentrar um pouco aí para alguns fatores importantes, né, de penetração na pele. Aí a gente tem aqui, ó, características físico-químicas do fármaco. Foi justamente isso que eu acabei de falar. Fármacos que são lipofílicos, têm afinidade, né, com óleo, eles têm uma capacidade melhor de atravessar essas barreiras da pele. Fármacos que são hidrofílicos, né, eles têm mais afinidade de dissolver numa fase aquosa, eles têm essa dificuldade de atravessar facilmente a pele. Né? Então, normalmente, eles agem mais superficialmente. A condição da pele é um fator também, né, que pode impedir ou pode favorecer a penetração de fármacos, né? Normalmente, a pele intacta, ela tem todos os fatores ali, né? Ductos sudoríparos, a membrana, o extrato córneo, ele está íntegro, e o folículo piloso, ele também se encontra disponível para poder ser um canal de absorção. Então, a pele intacta é uma pele que é ideal para absorção. Pode acontecer por exemplo, se você quiser ter uma absorção maior, existem alguns tratamentos, né, que preconizam uma certa esfoliação da pele para facilitar um pouco melhor a penetração na pele. Às vezes utilizam também a aplicação, né, de alguma onda, né, de alguma ionização de algum equipamento que promova também uma melhor absorção do fármaco, né? Então, ou seja, a idade, a pele, né, de uma pessoa jovem, ela é muito mais hidratada do que a pele de um idoso, né? Essa pele hidratada, né, que ela tem uma concentração de água maior, né, ela consegue conduzir melhor os fármacos que são absorvidos. Então aqui, ó, e tem aqui a área da pele tratada também, né? Muitas vezes essa área da pele, né, pode ter uma ferida, né, ou algum problema de pele, e isso aí dificulta um pouco a absorção. Estado de hidratação do estrado córneo, eu acabei de falar, né, muito relacionado também com a idade, né, mas nem sempre é a idade que influencia na hidratação, né? A hidratação ela está intrínseca a diversos fatores, né, ao grau de exposição, né, ao sol, né? Então, a quantidade de água que a pessoa bebe, né, durante o dia. Então, tem diversos fatores que podem influenciar aí na hidratação. A afinidade do fármaco com o veículo. É o seguinte, quando você tem um fármaco que é extremamente lipofílico, tem facilidade de atravessar aí, né, as membranas do corpo, né, inclusive a pele. Mas você coloca esse fármaco em uma base extremamente lipofílica também, assim quanto ele, o que é que acontece? Normalmente ele tem uma dificuldade maior de sair dessa base e atravessar a pele. Por quê? Porque a base ali é um local em que ele tem afinidade. Então, normalmente quando se desenvolve formulações semissólidas, tem-se muito cuidado em relação com a base que vai utilizar, qual o tipo de base, né? E os componentes lipofílicos e hidrofílicos que tem dentro dessa base. Porque a base ele pode ser um agente dificultador da absorção da pele. Por isso que existem alguns promotores de permeação, ó, como por exemplo, né, o DMSO, que é o dimetilsulfóxido, dimetilacetamida, que é o DMA, dimetilformamida, que é o DMF. Normalmente, né,
Esses promotores de penetração, eles agem como tensoativos e agem também, né, como promotores de permeação do fármaco na pele, né? Então é como se ele tornasse a pele um pouco mais fluida e mais fácil do fármaco poder atravessar, né? Então esse DMSO, ele agindo aí como tensoativo, né, na pele, essa camada, né, do extrato córneo, que é gordurosa, ele consegue deixar ela um pouco menos resistente à absorção de fármacos. Então vamos lá. Vamos adentrar um pouco aqui para as formulações, né? Iniciando aqui pelas pomadas. Então, as pomadas são preparações semissólidas para aplicação externa, né? Constitui de hidrocarbonetos líquidos em uma matriz de hidrocarbonetos sólidos, de elevado ponto de fusão. Normalmente, hidrocarbonetos, né, são substâncias, muitas vezes derivadas do petróleo, que, como parafina, por exemplo, aqui, né, tem aqui óleo mineral, que normalmente são misturadas para poder formar a pomada, né? A maioria são formadas por fusão, então você derrete a base, insere os componentes que você quer e depois você resfria a base. Então é uma produção muito simples dos semissólidos, né? A gente já passou por líquidos e por sólidos e viu que sólidos principalmente tem uma produção muito complicada, né? Com muitas etapas. Os semissólidos normalmente são um pouco mais simples, né? Assim como os líquidos também. Que bases são utilizadas para a pomada? Normalmente tem-se 4 tipos de bases mais comuns. Eu vou citar aqui do grau de oleosidade maior para o grau de oleosidade menor. A gente tem a base de hidrocarbonetos, que são totalmente oleosas. A base de absorção, né, essas bases aqui de absorção, ela é uma mistura de componentes aquosos com componentes oleosos, né? Então, ou seja, ela gera uma emulsão, só que é uma emulsão de água em óleo, né? Então, nesse caso aqui, ó, a fase externa é oleosa. Então, a maior quantidade, né, da base, ela é oleosa. Então, a gente tem aqui as bases removíveis pela água, né, que também é uma emulsão, né, de óleo em água. Então, a gente tem aqui a fase externa sendo a água, né? E a gente tem também aqui as bases hidrossolúveis, que não têm componentes oleosos, apenas componentes aquosos, né? Enquanto aqui é só oleoso. Então, a gente vai ver um pouco sobre cada uma dessas bases aí. As bases de hidrocarbonetos, né, que são bases totalmente oleosas, elas só aceitam incorporação, né, de pequenas quantidades de agentes aquosos. Então, ou seja, dificilmente você vai conseguir inserir muito componente aquoso dentro de uma base como essa, né? Você consegue adicionar mais óleos. Então, são difíceis de serem removidas. Então, ó, vocês estão lembrados do Vic? Pronto, o Vic, ele é uma base de hidrocarboneto, né? Então, você, quando aplica o Vic, normalmente você percebe, né, que ele é uma base muito oleosa e apenas com água você não consegue retirar, né? Você tem que, de fato, utilizar um sabão. Então, normalmente elas são empregadas, né, para obter efeitos de emoliência e oclusão. Ou seja, o que seria emoliência e oclusão? No momento que você aplica uma base como essa, né, totalmente oleosa, né, a base de ceras, a base de parafina, você aplica um óleo, né, muito pegajoso à pele. E essa gordura aderida à pele aí, ela gera um ambiente oclusivo, ou seja, ela tapa, né, os poros. Quando ele tapa esses poros, gera uma hidratação muito grande por baixo, que gera o efeito de emoliência, né, que é um amolecimento aí do extrato córneo. Então, ou seja, todo mundo provavelmente já deve ter usado alguma vez na vida o batom de cacau. A gente normalmente faz, vou hidratar os lábios, né? Passar um batom de cacau. Pelo contrário, né? Não é que você está desidratando, mas você não está hidratando. A hidratação se faz com componentes, né, hidrossolúveis, o próprio nome já diz. Hidratar, vem de água. Na verdade, você está fazendo uma oclusão. Você está utilizando uma base cerosa
uma base oleosa para poder ocluir, né, a sua pele, gerando logo abaixo dela uma emoliência, né? Ou seja, a água que está contida no lábio, ela não vai mais ser trocada com o ambiente. Você não vai perder a água que está contida no lábio para o ambiente, né? E deixando ele mais ressecado. Pelo contrário, você vai manter a umidade nele. Então, isso é através do efeito oclusivo, né? Então, normalmente, ó, a vaselina, né, sólida, é uma das bases mais utilizadas para essas pomadas de hidrocarbonetos. A gente tem aqui as bases de absorção, né? As bases de absorção, como eu falei anteriormente, é uma emulsão de água em óleo. Então, ou seja, ela ainda tem uma grande parte de óleo na sua composição, né? Imagine que isso aqui é um becker, né? E dentro tem uma emulsão como essa aí. Então, a gente tem diversas gotículas de água, né, espalhadas aí, ó, dentro de um componente oleoso. Então, ó, é uma emulsão de água dentro do óleo. Por isso que a gente coloca normalmente assim, né? A/O, água em óleo. Então, ó, normalmente elas também são úteis como emolientes, né? Como a fase externa dela, ela é predominantemente oleosa, então elas geram aí também uma oclusão da pele, né? Não oferece o mesmo grau de oclusão, né, que aquela que é totalmente oleosa, mas oferece, tanto é que ela consegue exercer aí, né, um papel de emoliente também. Permite incorporar, como a gente tem fase oleosa e tem fase aquosa, a gente consegue incorporar fármacos tanto hidrofílicos como fármacos lipofílicos, né? Então, uma característica dela, assim como a base de hidrocarboneto, também ela não é bem removida, ela não é facilmente removida pela pele, né? Por causa da fase oleosa dela. E normalmente ó, se utiliza aí lanolina, né? Uma emulsão de lanolina. Então, ou seja, contendo 30% de água. Então, isso aí é uma das bases de absorção mais utilizadas, né? Coceira no nariz. Vamos lá para a base removível com água. Essa base removível com água já é uma emulsão contrária, né? A gente falou de uma emulsão de água em óleo. A base removível pela água já é uma emulsão de óleo em água, né? Então a gente vê aqui, ó. Então, se é uma emulsão de água em óleo, de óleo em água, a gente já imagina aqui aquele becker de novo. Dentro dele tem uma formulação dessa. Então, esse componente aqui é em toda a sua parte aquoso, e ele vai ter agora gotículas de óleo, né, espalhado por dentro da formulação. Por isso que é uma emulsão, né, de óleo em água. Esse óleo, né, como é uma fase semissólida, rígida, eles ficam uniformemente distribuídos, né, e não precisam, eles não se unem em gotículas maiores. Como essa base ela tem na sua fase externa uma quantidade de água muito grande, ela já consegue ser, né, removível pela água. Então, ou seja, você consegue retirar facilmente essa base da pele lavando apenas com água, né? Ela tem também um aspecto mais cremoso, né? Então, esse aspecto mais cremoso ele faz com que essa base seja muito utilizada para cosmético. Então, normalmente são utilizados diversos agentes, né? Dentre eles propileno glicol, vaselina branca, álcool estearílico, né? Que por mais que seja um álcool, ele é sólido, laurilsulfato de sódio como tensor ativo da formulação. E por fim, as bases hidrossolúveis, que são bases que não possuem componentes oleosos, né? Então elas não são oclusivas, normalmente elas parecem muito com uma pomada, né? Tem um toque um pouco mais suave, e normalmente são uma mistura de polietileno glicóis de baixo e alto peso molecular. Você tem polímeros que são dissolvidos, né, no ambiente aquoso e geram aí essa pomada hidrossolúvel. Então tem aqui, ó, por exemplo, polietileno glicol 3.350, né, 400 gramas, polietileno glicol 400, que é líquido, 600 gramas, você consegue aí gerar, né, uma pomada
hidrossolúvel. Mais à frente, né, eu vou mostrar alguns vídeos com esses maquinários. Na verdade, mais à frente não. Esses vídeos vão estar anexados na plataforma do Google Sala de Aula. Então, vocês vão poder acessar esses vídeos diretamente lá na plataforma, porque essa base aqui, né, de apresentação, né, por mais que ela tenha como incorporar vídeos, eu incorporei, mas o vídeo ficou apenas só emitindo áudio, e o vídeo não foi possível reproduzir. Então, eu vou anexar esses vídeos, né, para vocês verem como como são os maquinários de produção dos semissólidos. Então, normalmente aqui, ó, a mistura dos componentes são feitos em reatores, né, como esse aqui. Dentro tem hélices, né? Essas hélices, normalmente, elas têm um arco ao redor que ele vem raspando a parede. Então, ou seja, um semissólido, né, se ele não tiver esse arco que vai raspando a parede ao redor, o que é que acontece? Ele não consegue homogeneizar de fato o semissólido. A hélice só fica agitando a parte interna e normalmente a parte externa ela vai ficar aderida ao reator. Então, normalmente existe, né, uma hélice aqui, mais ou menos nesse formato aqui, ó, que ele vem raspando aí o reator por dentro, né? Normalmente esses reatores, aqui, ó, por exemplo, tá vendo? A hélice aqui, ó, ela tem a largura do reator, né? Ela vai raspando e dentro tem uma pá também que vai misturando. Então, normalmente, como é que você faz pomadas? Você funde, né, através de reatores. Esses reatores eles possuem aquecimento e depois você incorpora os ativos que você quer incorporar e resfria. Então, é muito fácil produzir, né, pomadas aí a partir de componentes oleosos, né? E as pastas? As pastas, né, são semissólidos que possuem um elevado percentual de sólidos insolúveis, ou seja, existem componentes sólidos dentro da base das pastas. De 20 a 50% dos componentes das pastas são sólidos, ou seja, não são semissólidos, né? Normalmente existe uma base oleosa ou aquosa e existem esses sólidos que estão ali, né, dentro dessa base, né? Eles não se dissolvem. Normalmente elas são mais firmes, né, mais espessas. Então, quem já viu uma pasta d'água, por exemplo, né, vê que ela é uma pasta, ela é muito firme, né? A espalhabilidade do material ele é um pouco dificultado, né? Então, elas são menos gordurosas, né, do que as pomadas. Protegem bem a pele, né, contra a evaporação e absorve secreções serosas no local da aplicação. Então, ou seja, peles muito oleosas, né, quando você aplica uma pasta na região, normalmente ela tem essa tendência de absorver aquela oleosidade. Então, normalmente ela é preparada pela incorporação direta da substância sólida numa base, né? Você normalmente leviga a substância sólida. O que seria levigar? É você fazer uma molhabilidade dela antes, né? Você não joga o pó diretamente na base. Você faz uma molhabilidade dele, deixa como se fosse, né, um pó úmido e depois faz a incorporação dele diretamente na base. Nossa, coceira na nariz. Então vamos lá. A classificação aqui das pastas, né? Tem pastas preparadas com componentes hidrofóbicos, né, como vaselina, aquelas mesmas componentes que a gente viu produzindo a pomada, né, lanolina, e pastas geradas com recipientes hidrofílicos, né, como géis de pectina, gelatina, né, que a gente conhece aí até do dia a dia também. Normalmente, né, essas pastas aí, elas podem ter componentes hidrofóbicos ou hidrofílicos, né? A gente viu que pode ter os dois, né? E normalmente, como eu disse a vocês, ó, existe uma levigação do princípio ativo, que é em pó, antes de incorporar eles dentro da base, né? Então você dissolve esse líquido, né? Dissolve o pó, né, que é do fármaco, e também os conservantes em um agente levigante, né? Você pode adicionar aí um polietileno glicol, você pode adicionar uma glicerina, né? Então, ou seja,
Você dissolve esse fármaco, né? Leviga ele ali. Normalmente, quando se faz em bancada, você utiliza até 1 grau epistilo, né? Aqui na indústria, você vai utilizar aí algum tipo de agitador, né? E depois você adiciona isso nos misturadores, que está com a base. Produção. Pesagem dos componentes da formulação. Os componentes sólidos devem ser triturados a um pó fino, em seguida tamizados, né? Ou seja, tamizes são como se fossem as peneiras, né? E você consegue determinar qual o tamanho da partícula que você quer, né? Você utilizar a malha correta. Então, após a adição dos pós ao veículo e incorporação da mistura aos componentes, né? Envasar e rotular. Então é aquilo. Você pode adicionar os pós, né? Levigado a base da pomada e logo após fazer o invase, controle de qualidade e rotulação. Os géis. Os géis normalmente são dispersões de pequenas partículas encerradas e interpenetradas por um líquido. Então, ou seja, quer dizer, Danilo, que o gel ele não é, né, um componente semissólido que os componentes estão solúveis ali dentro dele, né? Porque a gente olha um gel e normalmente o gel ele é translúcido, né? Você pega um gel e ele é transparente, ele pode ter uma coloração muitas vezes, mas você enxerga, né, o que tem do outro lado, ele é transparente. Então o que é que acontece? Normalmente o gel ele é uma dispersão coloidal, ele é um colóide. Ou seja, as partículas dele estão suspensas, né? Só que elas têm um tamanho de 1 nanômetro a 0,5 micrômetros. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas partículas aí nesse tamanho a gente não consegue enxergar a olho nu. Por isso que o gel ele é uma dispersão, mas a gente não consegue enxergar a olho nu essas partículas, né? Aos nossos olhos a gente não consegue detectá-las. Mas se pegarmos um laser, né, e incidir sobre o gel, esse laser consegue atingir essas partículas e essas partículas começam a dispersar, né, ou refletir de volta a luz que foi emitida. Então você consegue de fato identificar que aquilo é um colóide, né, e não uma solução, como se praticamente uma solução gel. Normalmente os géis eles têm aquela consistência gelatinosa, né, que é oriunda de polímeros, né, naturais, semissintéticos ou sintéticos, né? E também derivados de celulose e proteínas. Então, esses polímeros aí, eles conseguem dar aquela consistência gelatinosa, né? Normalmente quando são dissolvidos. Então, ó, vamos caminhar um pouco mais aqui nos géis. Normalmente a composição básica dos géis é o seguinte: ele tem um agente gelificante, que pode ser gomas, alginatos, derivados de celulose, né, carbômeros, que é o carbopol, e assim vai. E alguns tipos de silicatos. E tem também o veículo, né, que pode ser água e álcool, né, ou só água também. Então, ou seja, a composição disso aqui, né, normalmente, ela é muito básica, né, dessa formulação. Ela normalmente contém agentes umectantes, que é para fazer com que a formulação ela não se desidrate, né? Então ela mantenha, né, um componente aquoso perfeitamente dentro da formulação e também agentes conservantes e estabilizantes, né? Existem diversos tipos de polímeros que são utilizados para fazer géis, dentre eles polímeros naturais, né, de origem animal, de origem vegetal, olha a quantidade, goma arábica, goma guar, carragenina, alginatos, né? Goma a de origem animal, a gente tem aqui a gelatina, né? A caseína, a soja. A gente tem de origem mineral os silicatos, o silício, né? Então, a gente tem aqui ó, sintéticos, normalmente derivados de celulose, né? Então, a metilcelulose, hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose. Os vinílicos, né? Provenientes de álcools polivinílicos, né? Ou de PVP. E os carboxivinílicos, que são os carbômeros. Esse aqui é uma das bases mais conhecidas, né? Inclusive é a base que se faz o álcool em gel, né? Pelo menos pela Formulário Terapêutico Nacional, né? Publicado pela Anvisa, o Carbopol é a base utilizada para o álcool em gel. Então,
Vamos olhar aqui mais algumas informações sobre os géis. Então, existem géis de natureza não iônica, né? Aqui tem algumas das bases, né? A base natrozol, a base metocel, por exemplo. Então, normalmente, ó, ela tem uma faixa de pH, né? Em que esse gel ele consegue ficar gelatinizado, né? Normalmente entre 4 e 8. Né? Elas veiculam substâncias de caráter ácido, né? E possuem um sensorial normalmente pegajoso. Então, ou seja, ela é uma aplicação, né, que normalmente deixa na pele um caráter pegajoso, né? Então isso sensorialmente não é muito bom e por isso não é muito aplicado também a cosméticos, né? Géis de natureza aniônica, como o carbopol, o pemulem, né, o plurigel, normalmente eles são dependentes de pH também. A faixa de pH dele já se eleva um pouco, né, vai de 5 a 10. E normalmente essa base ela precisa de neutralização, ou seja, você corrige o pH, normalmente quando você dissolve uma base dessa, o pH fica ácido, e você corrige para um pH mais básico. Né? Isso você pode fazer com hidróxido de sódio ou com trietanolamina. No momento que você faz a correção e esse pH torna-se mais básico, o que é que acontece? O material gelifica. Né? Então, ou seja, essa base aqui é a base do álcool em gel. Daqui a pouco eu vou colocar a formulação e a gente vai poder ver como seria produzido o álcool em gel a partir do carbopol. Né? Então, o sensorial dele já é um pouco melhor, né? Já tem um sensorial mais cosmético, né? E é incompatível com substâncias ácidos fortes, né? Ou que tem altas concentrações de eletrólitos. Quando a gente fala que um gel é incompatível, normalmente ele desestabiliza na presença desses componentes, né? Então ele quebra o gel, a gente fala. Muitas vezes o gel está gelificado, ele se torna líquido novamente. Né? Então essa é uma das instabilidades mais conhecidas dos géis. Então, o que é que acontece com o gel para que quando você utiliza uma base e ela está líquida, você neutraliza, ela se torna semissólida, gel. Na verdade é o seguinte, o carbopol, por exemplo, né, que é uma das bases que tem esse fenômeno, ele tem uma estrutura, né, polimérica um pouco frouxa, como essa aqui. Ó. Você pode ver que ele tem uma conformação, né, bem peculiar, né, enovelada. Então, essa é a conformação natural desse polímero. Né? Ele naturalmente, né, ele se estabiliza dessa forma. Né? Então, no momento que você neutraliza, você enrijece um pouco essa cadeia polimérica. Você deixa ela um pouco mais enrijecida. Por isso que ele sai de uma fase líquida, gerando uma fase semissólida. Porque você causa um enrijecimento dessa cadeia polimérica através da neutralização. Quando esse gel ele desestabiliza, né, no momento de transporte, está muito quente, né, o ambiente de transporte, o ambiente de armazenamento, ou alguma instabilidade, o pH alterou dentro da formulação, às vezes o consumidor vai utilizar quando vê a base está líquida. Né, é porque aconteceu o inverso. Né, houve uma desestabilização e esse enrijecimento, né, foi perdido e essa base voltou a ter aquela flexibilidade que tinha antes. Né. Então, tá aqui um passo a passo, né, de como fazer a produção de um gel, né, com um agente neutralizante. Né. Normalmente aqui você hidrata o polímero, né, com água, você bota em agitação, isso gera um pH ácido, né, em torno de 2,8 a 3,2, e você utiliza agentes neutralizantes para poder elevar esse pH. Normalmente o gel carbopol a 6,5 ele já está gelatinizado, né, então, mas você pode chegar até 7. Então, a partir daí, você pode adicionar recipientes na formulação, né, e incorporar na base do gel. Então, essa daqui seria a formulação, né, do Formulário Terapêutico Nacional disponibilizado pela Anvisa para o álcool em gel. Né? Então, ou seja, quais são os componentes utilizados? Né? Álcool etílico, né, a 96 graus GL, 75,73 gramas. O carbômero 980, né, que também é conhecido como carbopol, utiliza-se apenas 0,5 gramas.
Solução de trietolamina, né, a 50% peso-volume. Aqui a gente utiliza quantidade suficiente. Como assim? Quantidade suficiente para gelificar. No momento que ele gelifica e basifica, você pode parar de adicionar a trietolamina. E água purificada, quantidade suficiente para 100 gramas. Então, ou seja, essa daqui é uma formulação para se produzir álcool 70%, né, a partir do carbopol. Então, ou seja, só que aqui é uma formulação para 100 gramas. Danilo, eu quero obter 1 quilo de base. Então, você vai multiplicar por 10 cada componente desse. Né? E assim vai. Então, aqui está um passo a passo, né, uma orientação de preparo. Misturar o álcool etílico e a água. Dispersar o carbômero 980 sob agitação. Então, ou seja, você mistura o álcool e a água. Você adiciona o carbômero, né, que é o polímero, aos poucos, sob agitação. E depois você vai fazer o quê? Completar o volume com água purificada e ajustar o pH entre 5 e 7 com a solução de trietanolamina. Então, você vai conseguir um álcool 70, né, na consistência gelificada, né, adequada. Então, vamos adentrar aqui para os cremes, né? A gente já viu pomada, já viu pasta, já viu géis e vai adentrar aqui para os cremes. Então, os cremes, ó, são sistemas semissólidos, né, emulsionados. Ou seja, ele é uma emulsão de água em óleo ou de óleo em água, né? Então, ó, como é que a gente consegue uma emulsão? Normalmente uma emulsão ele tem uma substância, né, chamada tensoativo, que ele consegue fazer com que o óleo e a água eles permaneçam no mesmo ambiente, sem se separar e estáveis. Né? Então, o tensoativo ele tem essa estrutura aqui. Ó. A gente normalmente chama ele de substância anfótera. Né? Então, a substância anfótera ela tem uma parte hidrofílica, né, aqui, e uma parte lipofílica, aqui. Ó. Então, como é que acontece, né, essa união aí, né, do óleo com a água e da água com óleo? Então, se isso aqui interage com a água, né, vou colocar aqui H2O, isso aqui vai interagir com a fase oleosa. Olha a cadeia carbônica enorme, né? Então, normalmente aqui interage com óleo. Então, formando uma coisa que se chama micela. Né? Então, está aqui a imagem de uma micela. Vamos supor que tem uma gotícula de água, né, gotículas de água dentro de uma fase oleosa. Normalmente, a cabecinha, né, que a gente viu lá, que é a aquosa, ela fica voltada para a água, formando uma micela. Então, ou seja, a gotícula de água é recoberta por várias moléculas do tensoativo que deixam para fora apenas a cauda, né, que ela é lipofílica e interage com a fase oleosa que está aqui fora. Se o contrário acontecer, né, a micela de óleo ela é formada, né, justamente pelas caudas. Né? Então você tem um componente, né, tensoativo anfótero, que tem essa cauda aqui, que ela é lipossolúvel, então ela aprisiona aqui o óleo e deixa para fora apenas, né, o que é hidrofílico para ficar em contato com a água que está aqui fora. Beleza? Então, ó, o que é que determina aí, né, se a emulsão vai ser óleo em água ou se vai ser água em óleo, né? Então, ou seja, primeiramente, a quantidade da fase externa. Normalmente, né, a fase externa, né, quando você fala óleo em água, a fase externa é aquosa. Existe uma quantidade maior de água. E água em óleo, a fase externa é oleosa. Existe uma maior quantidade de óleo na formulação, fazendo com que a água fique dentro dela. Mas uma segunda característica importante é o seguinte, os agentes emulsificantes que são utilizados para poder gerar essa emulsão. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma tabela, né? Essa tabela, ela traz diversos tensoativos diferentes que são utilizados e, normalmente, eles têm um valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, HL. O que quer dizer esse equilíbrio hidrófilo-lipófilo?
Normalmente, esse equilíbrio ele quer dizer o seguinte, né? Quanto maior, né, aqui, ó, o EHL, mais hidrofílico é esse tensoativo, né? Então, ou seja, quanto maior o HL, mais hidrófilo é esse tensoativo. Quanto menor esse HL, mais hidrofóbico é esse tensoativo, né? Então, ou seja, nesse caso, normalmente a gente vai utilizar, né, tensoativos hidrófilos, né, em emulsões água e óleo, e tensoativos hidrofóbicos em emulsões óleo em água, né? Então, ou seja, normalmente a gente pode avaliar aqui, né, os valores de EHL dos tensoativos. Então, esses daqui, ó, eles se encontram, né, dentro dos tensoativos hidrofóbicos, né? Esses daqui se encontram dentro de tensoativos hidrofílicos. Então, dependendo da formulação, você utiliza uma dessas classes de tensoativos baseado no EHL, né? Então, aqui, ó, os componentes das emulsões. Normalmente, o que é que pode ter na fase aquosa? Diversos componentes aquosos, entre eles água, agentes umectantes, agentes espessantes, conservantes, corantes e princípio ativo. Na fase oleosa, agentes emolientes, né? Espessantes oleosos, antioxidantes, essências. Normalmente, muitas essências são óleos essenciais, né? Também princípio ativos e recipientes oleosos. Além dos tensoativos, né, que estão aqui, ó, fazendo a interface entre a água e o óleo. Normalmente uma emulsão, né, ela é primeiramente pesada os componentes, né? Então, tem-se a dispersão da fase aquosa com a oleosa. Normalmente isso é feito sob calor, por isso que a gente coloca esse símbolozinho aqui, ó. Você aquece, né, a fase oleosa e aquosa para fazer a mistura. Então, ó, realiza essa agitação, né, em reator. Lembrando, o reator tem aquela hélice, né, bem larga, que vai raspando as paredes, e tem hélices internas aqui que vão misturando por dentro também, né? Então, isso aí, ele é passado em um moinho coloidal, ou seja, a gente viu isso na aula passada, né, quando a gente viu emulsões líquidas. Esse moinho coloidal, né, ele homogeneiza a emulsão. Então, ou seja, ele pega essa emulsão semissólida, né, ela é depositada aqui dentro. Então, essa emulsão ela passa por um rotor e volta novamente aqui para dentro desse cone, né? Então, ela fica sendo agitada aí, né, repetidas vezes, e essa agitação aí causa homogeneização das gotículas de óleo em água ou das gotículas de água no óleo, beleza? Normalmente, recipientes que estão aí dentro dessa formulação. A gente utiliza agentes tampões, né? Normalmente esses agentes tampões, eles trazem estabilidade, né, química. Então, ele permite que o pH ele fique o mais próximo possível do pH da produção, né? Porque se tiver uma desestabilização de pH, muitas vezes tem uma desestabilização da formulação. Normalmente ele controla a tonicidade, né? Ou seja, ele controla as características osmóticas da formulação. Então, normalmente, essas características elas são compatíveis, né, com o nosso corpo, justamente para poder não causar irritação quando esse componente é aplicado sobre a nossa pele, né? Então, ele tem que ter compatibilidade fisiológica. Agentes espessantes, o nome já diz, né? Ele permite o quê? A mesma densidade das fases dispersas e contínuas. Então, ou seja, ele é um agente espessante, né? Ele é um agente, né, que dá consistência a ambas as fases. Então, esse agente espessante, como dá consistência, ele evita uma coisa chamada coalescência. O que é coalescência? É quando gotículas de óleo que estão aí dentro dessa formulação começam a se juntar. Uma gotícula se junta com a outra e vai começando a se separar, e daqui a pouco toda a fase oleosa e toda a fase aquosa
elas estão juntas e se separam na formulação. Então, esse agente espessante, né, que dá uma viscosidade maior, ele evita essa coalescência, né? Então, a gente utiliza aqui ó, sacarose, destrose, glicerina, PEGs. Agentes umectantes, como eu disse, né, anteriormente. Ele previne a secagem do material, né? Ele traz umidade para a formulação. Então, após você aplicar a pele, ele retém a umidade, né, que está ali dentro da formulação, mantendo ela mais úmida possível por mais tempo. Ela reduz a evaporação da água, né? Normalmente se utiliza no máximo 5% aí de polietileno glicol, propileno glicol, glicerina, né? Como agente umectante. Antioxidantes, né? Normalmente eles servem para prevenir a deteriorização oxidativa dos componentes da formulação, principalmente os princípios ativos, né? Então, normalmente, ó, eles podem estar isolados ou combinados, né? E aqui são alguns exemplos dele. BHT é muito utilizado, né? Ésteres propílico, octílico e dodecílico. Conservantes, né? Conservantes, a gente já viu inclusive, né, nas formulações líquidas, né? Eles servem para poder manter a formulação mais conservada por mais tempo a nível microbiológico. Então, ou seja, esses conservantes servem para quê? Para poder matar fungos, bactérias, micro-organismos que possam vir a contaminar a formulação. Normalmente, eles devem ser não tóxicos, eles devem ser não irritantes e não sensibilizantes da pele. Uma característica importante é que ele deve ter um amplo espectro de atividade, ou seja, ele deve ter uma atividade ampla, porque você não sabe qual é o micro-organismo que pode contaminar a formulação. Então, esse amplo espectro, né, dependente do micro-organismo, né, ele consegue aí matar esse micro-organismo. Por isso que normalmente se utilizam esses conservantes em associação, né? Não se utiliza apenas um, às vezes se utiliza mais de um, porque ele amplia o espectro aí da, do agente conservante. Normalmente esses agentes conservantes eles devem ter baixo coeficiente de partição. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Quando uma molécula tem baixo coeficiente de partição, óleo em água, quer dizer que ele é uma substância mais hidrofílica, né? Então, eles conseguem se dissolver mais na fase aquosa, né? Então, é o caso aí dos conservantes. Por que ele tem que ter essa característica? É o seguinte, os micro-organismos, eles precisam, na verdade, da formulação para quê? Primeiro, normalmente tem uma fonte de água e tem uma fonte de energia para que eles possam se alimentar e se proliferar. Então, se o conservante ele tem afinidade com a água, ele vai ficar concentrado, né, na fase aquosa do medicamento, que é justamente onde o micro-organismo vai utilizar, né, para poder se proliferar. Então, ou seja, eles têm que ter um baixo coeficiente de partição, pois assim eles vão ficar solúveis na fase aquosa, né? E aqui são normalmente embalagens que são utilizadas aí para diversos medicamentos, né, semissólidos, né? A gente tem aqui ó, tubos de estanho, né, tubos de alumínio, latinhas de metal, né, potes plásticos, bisnagas plásticas, né, diversos os tipos de embalagem. Então, como eu não consegui inserir o vídeo aqui nessa apresentação, eu vou fazer o seguinte, eu vou anexar, né, os vídeos na plataforma lá do Google Classroom, né, do sala de aula, e vocês vão poder assistir, né, alguns vídeos de produção de semissólidos, de invase de semissólidos, né? Então, mostrando os reatores, né? Então, tanto reatores a vácuo quanto reatores abertos, né? E também a parte de invase. Né? Vocês vão ver que é bem interessante, ok? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário, né, no vídeo, no YouTube, ou também na nossa plataforma, que assim que puder eu já vou respondendo e a gente vai dialogando, ok? Abraço aí e bom restinho de domingo.